Milionário é abandonado pela sua esposa, no mesmo dia que sofreu um acidente, mas 3 anos depois, ao voltar para o visitar, fica chocada com o que acabou de presenciar. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias emocionantes como esta. Ricardo Mendes observava a cidade de São Paulo através da janela panorâmica de seu escritório no 20º andar. Aos 35 anos, ele havia conquistado tudo o que sempre sonhou. Era dono de uma das maiores redes de hotéis boutique do Brasil. Tinha uma esposa deslumbrante e uma vida que muitos invejavam. O último hotel da rede Mendes acabara de ser inaugurado em Campos do Jordão, e as reservas já estavam esgotadas para os próximos 3 meses. Mariana, sua esposa há 5 anos, era a própria definição de sofisticação. Ex-modelo com seus 30 anos, cabelos dourados e olhos cor-de-mel, ela sabia como causar impacto em qualquer ambiente. O casal era presença constante nas colunas sociais e eventos beneficentes da alta sociedade paulistana. Para todos, eles eram o casal perfeito, o exemplo de um amor bem-sucedido. Naquela manhã de setembro, enquanto organizava os últimos detalhes para a reunião do conselho, Ricardo recebeu uma mensagem de Mariana. Ela havia organizado um jantar surpresa para comemorar o sucesso do novo empreendimento. "Te espero em casa às 8. Tenho uma surpresa especial para você", dizia a mensagem acompanhada de um emoji de coração. Ricardo sorriu, sentindo-se o homem mais sortudo do mundo. Passou a mão pelos cabelos escuros, ajustou a gravata italiana e chamou sua assistente, Sandra, para confirmar os compromissos do dia. Tinha 2 reuniões importantes pela frente, mas garantiria que estaria em casa no horário combinado com a esposa. A primeira reunião transcorreu sem sobressaltos. Os números do novo hotel superavam todas as expectativas e os investidores não poderiam estar mais satisfeitos. Durante o almoço executivo, Ricardo recebeu os cumprimentos de diversos empresários do setor, todos interessados em futuras parcerias com a rede Mendes. Foi durante a segunda reunião que ele começou a notar algo estranho. Mariana ligou 3 vezes para sua assistente, algo que nunca fazia. Quando finalmente conseguiu falar com ela, entre uma apresentação e outra, sua voz parecia tensa, diferente do habitual. "Preciso muito que você chegue cedo hoje, meu amor. Por favor, não se atrase", ela insistiu. Preocupado com a insistência incomum da esposa, Ricardo decidiu encerrar os compromissos mais cedo. Às 17h30, pegou seu Mercedes-Benz na garagem do prédio comercial e seguiu em direção à mansão onde morava, no elegante bairro do Morumbi. O trânsito estava particularmente caótico naquela tarde, com uma garoa fina típica de São Paulo, complicando ainda mais o deslocamento. Enquanto dirigia, Ricardo refletia sobre sua vida. Havia começado do zero, com apenas o apoio incondicional de seus pais, Roberto e Helena Mendes. Seu pai, um professor universitário aposentado, e sua mãe, uma artista plástica, sempre acreditaram em seu potencial, mesmo quando decidiu largar o curso de Direito para se aventurar no ramo hoteleiro. O primeiro hotel foi comprado com muito esforço e um empréstimo considerável. Era uma propriedade modesta em Campos do Jordão que ele transformou completamente. O sucesso desse primeiro empreendimento abriu portas para outros investimentos, e em menos de uma década, a rede Mendes já era referência em hotelaria de luxo. Foi em um de seus hotéis que conheceu Mariana, durante um evento de moda. O encantamento foi imediato, e após um namoro intenso de 6 meses, eles se casaram em uma cerimônia luxuosa em Búzios. A vida parecia perfeita demais para ser verdade. A chuva começou a engrossar, e Ricardo aumentou a velocidade do limpador de para-brisa. Estava ansioso para chegar em casa e descobrir qual seria a surpresa que Mariana havia preparado. Talvez ela finalmente quisesse falar sobre terem filhos, um assunto que ele vinha tentando abordar nos últimos meses. Seu celular tocou novamente e ele viu pelo visor do carro que era Mariana. Ao atender pelo sistema Bluetooth, sua voz soou ainda mais nervosa. "Onde você está, Ricardo?" "Preciso muito conversar com você." Ele tentou acalmá-la dizendo que estava a caminho, mas algo no tom dela o deixou inquieto. Foi nesse momento de distração que tudo mudou. Um caminhão surgiu repentinamente à sua frente, freando bruscamente devido a um congestionamento. Ricardo tentou desviar, mas a pista estava escorregadia demais.
O mundo girou em câmera lenta enquanto seu carro derrapava na pista molhada. O último som que ouviu foi o grito desesperado de Mariana através do sistema de som do carro, antes que tudo escurecesse. O mundo voltou em fragmentos confusos. Primeiro foram os sons, bips constantes, vozes distantes, passos apressados no corredor. Depois vieram as sensações. O cheiro característico de hospital, o toque áspero dos lençóis, uma dor surda que parecia envolver todo o seu corpo. Ricardo tentou abrir os olhos, mas suas pálpebras pareciam pesadas demais. Conseguia ouvir vozes familiares ao seu redor. Sua mãe, Helena, murmurava orações em um tom baixo e reconfortante. Seu pai, Roberto, conversava com alguém que parecia ser um médico. Tentou mover os braços, as pernas, mas nada respondia aos seus comandos. O pânico começou a tomar conta de sua mente quando percebeu que não conseguia sequer emitir um som. Doutor, ele está tentando acordar. A voz de Helena soou mais próxima, carregada de emoção. Ricardo sentiu o toque suave da mão de sua mãe em seu rosto, enquanto outras pessoas se aproximavam rapidamente de sua cama. Finalmente, com um esforço imenso, conseguiu abrir os olhos. A luz forte o fez piscar várias vezes até que pudesse focar nas figuras ao seu redor. O rosto de sua mãe estava marcado por olheiras profundas e lágrimas de alívio. Seu pai, sempre tão forte e composto, parecia ter envelhecido anos em poucos dias. Senhor Mendes, sou o doutor. Paulo Ribeiro, seu neurologista. Apresentou-se um homem de meia idade usando um jaleco branco impecável. O senhor sofreu um acidente grave e ficou em coma por 2 semanas. Não tente falar ainda. Sua recuperação será gradual. Ricardo moveu os olhos pelo quarto, procurando por Mariana. Sua mãe percebeu e explicou suavemente. Ela estava aqui mais cedo, querido. Foi para casa descansar um pouco. Algo no tom de voz de Helena sugeria que havia mais naquela história, mas Ricardo estava exausto demais para insistir. Nos dias que se seguiram, Ricardo começou a entender a extensão de sua condição. O acidente havia causado um trauma severo na coluna cervical e danos neurológicos significativos. Estava temporariamente paralisado e havia perdido a capacidade de fala. Os médicos eram cautelosamente otimistas sobre sua recuperação, mas alertavam que seria um processo longo e difícil. Mariana aparecia para visitas breves e esporádicas. Sempre bem vestida e maquiada, ela parecia deslocada no ambiente hospitalar. Suas visitas eram marcadas por um silêncio desconfortável, quebrado apenas por comentários superficiais sobre o clima ou as últimas notícias dos hotéis. Foi durante uma dessas visitas que Ricardo notou algo diferente em sua esposa. Ela checava o celular constantemente, respondendo mensagens com um pequeno sorriso nos lábios. Quando seus olhares se cruzaram, ela rapidamente guardou o aparelho na bolsa de grife, parecendo culpada. Os médicos disseram que você precisará de cuidados especializados em casa, Mariana comentou, evitando seu olhar. Seus pais sugeriram contratar uma enfermeira particular. Acho que é a melhor opção, já que... Bem, você sabe que não tenho experiência com esse tipo de situação. Ricardo queria gritar, queria exigir explicações sobre seu comportamento distante, sobre as mensagens secretas, sobre o abandono velado que sentia. Mas tudo o que podia fazer era observar, impotente, enquanto sua vida parecia desmoronar ao seu redor. Helena e Roberto assumiram o controle da situação. Começaram a entrevistar enfermeiras, buscando alguém que pudesse não apenas cuidar dos aspectos técnicos, mas também oferecer o apoio emocional que Ricardo tanto precisava naquele momento. Foi numa tarde particularmente difícil que ela chegou. Júlia Santos tinha 28 anos, olhos verdes expressivos e um sorriso gentil que iluminava todo o quarto. Durante a entrevista com seus pais, sua voz suave e determinada transmitia uma confiança tranquila. Minha especialidade é reabilitação neurológica, explicou ela, ajustando o jaleco simples, mas impecável. Acredito que cada paciente tem seu próprio tempo de recuperação, e meu papel é não apenas cuidar, mas também incentivar e apoiar durante todo o processo. Quando Júlia se aproximou de sua cama para se apresentar, Ricardo sentiu algo diferente. Não era apenas sua competência profissional ou sua beleza natural que o impressionaram.
mas a forma como ela o olhava, diretamente nos olhos, sem pena ou desconforto, apenas com respeito e determinação. Senhor Mendes, sei que o caminho pela frente não será fácil, disse ela segurando sua mão com firmeza gentil, mas prometo que não estará sozinho nesta jornada. Vamos trabalhar juntos um dia de cada vez e surpreender a todos com sua recuperação. Naquele momento, mesmo sem poder falar ou se mover, Ricardo sentiu uma pequena chama de esperança se acender em seu peito. O que ele ainda não sabia era que aquela jovem enfermeira não apenas o ajudaria a recuperar seus movimentos, mas também mudaria completamente o rumo de sua vida. A adaptação à vida em casa foi mais desafiadora do que Ricardo imaginava. Sua mansão no Morumbi, antes símbolo de sucesso e luxo, agora parecia um labirinto de obstáculos. Júlia, no entanto, trouxe uma nova energia ao ambiente. Sob sua orientação, vários cômodos foram adaptados para facilitar a locomoção da cadeira de rodas e uma rotina rigorosa de exercícios e terapias foi estabelecida. As manhãs começavam cedo, com sessões de fisioterapia que deixavam Ricardo exausto, mas determinado. Júlia tinha um dom especial para motivá-lo, mesmo nos dias mais difíceis. Cada pequeno movimento é uma vitória, ela costumava dizer, celebrando com genuíno entusiasmo quando ele conseguia mexer um dedo ou esboçar um som. Mariana, por outro lado, tornava-se cada vez mais ausente. Suas visitas ao quarto do marido eram breves e protocolares. Preciso manter os eventos sociais em dia, querido. É importante para a imagem da rede, justificava-se enquanto ajeitava o cabelo perfeitamente arrumado no espelho. Ricardo notava como ela evitava qualquer contato físico, como se sua condição fosse contagiosa. Uma tarde, enquanto Júlia o ajudava com exercícios de vocalização, Ricardo conseguiu emitir seu primeiro som compreensível em semanas. Foi apenas um obrigado rouco e baixo, mas o sorriso que iluminou o rosto da enfermeira fez seu coração acelerar, de uma forma que há muito não sentia. Isso é incrível, Ricardo, exclamou Júlia, esquecendo momentaneamente a formalidade profissional. Seus olhos verdes brilhavam de emoção enquanto segurava suas mãos em celebração. Eu sabia que você conseguiria. Vamos contar para seus pais. Helena e Roberto, que passavam cada vez mais tempo na mansão, ficaram emocionados com o progresso do filho. Sua mãe preparou uma pequena celebração, trazendo o bolo de chocolate preferido de Ricardo. Mariana, quando informada por telefone, limitou-se a dizer que estava em uma sessão de fotos importante e não poderia comparecer. Durante as longas tardes de terapia, Ricardo e Júlia desenvolveram uma conexão especial. Ela compartilhava histórias sobre sua vida simples no interior de São Paulo, sobre como havia lutado para se formar em enfermagem, trabalhando como garçonete para pagar a faculdade. Suas palavras eram sempre carregadas de otimismo e determinação, qualidades que começavam a despertar em Ricardo sentimentos que ele tentava ignorar. Um dia, enquanto ajudava Ricardo com a fisioterapia na piscina aquecida, Júlia notou uma foto antiga em um dos painéis da área de lazer. Mostrava Ricardo e Mariana em sua festa de casamento, ambos sorrindo para a câmera. Vocês pareciam muito felizes, comentou ela, com um tom que Ricardo não conseguiu decifrar. Parecíamos, conseguiu responder ele, sua voz ainda fraca, mas cada dia mais clara. O silêncio que se seguiu foi carregado de significados não ditos. À noite, sozinho em seu quarto adaptado, Ricardo frequentemente ouvia vozes vindas do andar de baixo. Mariana ao telefone, falando em tom baixo e risonho, usando aquele tom de voz que antes era reservado apenas para ele. Uma noite, conseguiu distinguir claramente: preciso de mais tempo, Fernando. Ele está começando a melhorar, mas ainda não posso? Sim, eu também sinto sua falta. O coração de Ricardo apertou, não de tristeza ou raiva, mas de uma estranha sensação de alívio. Era como se um peso que ele não sabia que carregava estivesse sendo lentamente removido de seus ombros. Helena, sempre perspicaz, começou a notar as mudanças sutis no comportamento do filho. Como seus olhos se iluminavam quando Júlia entrava no quarto, como ele se esforçava mais nos exercícios quando ela o elogiava, como suas poucas palavras eram sempre dirigidas primeiramente a ela. Uma manhã,
Enquanto Júlia havia saído para buscar alguns equipamentos novos de fisioterapia, Helena sentou-se ao lado da cama do filho. "Sabe, filho", começou ela, com aquele tom de voz que usava quando tinha algo importante para dizer. "Às vezes a vida nos leva por caminhos que não planejamos. O importante é termos coragem para reconhecer quando é hora de mudar a rota." Ricardo olhou para sua mãe, surpreso com suas palavras. Ela continuou segurando sua mão com carinho. "Mariana está cada vez mais distante. E você parece mais vivo quando Júlia está por perto. Não estou julgando ninguém, meu filho. Só quero que você saiba que merece ser feliz, independentemente das circunstâncias." As palavras de sua mãe ecoaram em sua mente pelo resto do dia. Ricardo percebeu que, apesar de sua condição física, seus sentimentos estavam mais claros do que nunca. O problema era que não sabia se tinha o direito de sentir o que estava sentindo, muito menos de expressar esses sentimentos para alguém que estava ali para cuidar dele profissionalmente. O que Ricardo não sabia era que suas dúvidas logo seriam forçadas a uma resolução, pois Mariana estava prestes a tomar uma decisão que mudaria definitivamente o rumo de todas aquelas vidas. A mudança aconteceu numa quinta-feira chuvosa de novembro. Ricardo havia acabado de completar uma sessão particularmente produtiva de fisioterapia com Júlia, conseguindo mover parcialmente os braços pela primeira vez. O progresso era visível, e sua voz, embora ainda fraca, já permitia pequenas conversas. Mariana entrou no quarto sem bater, vestida elegantemente como sempre, mas com uma expressão diferente no rosto. Júlia, percebendo a tensão no ar, discretamente se retirou, não sem antes lançar um olhar preocupado para Ricardo. "Precisamos conversar", anunciou Mariana, sentando-se na poltrona próxima à janela, mantendo distância da cama. "Não posso mais continuar com essa farsa." Ricardo sentiu seu coração acelerar, mas manteve-se em silêncio, aguardando. Sua esposa continuou, sua voz oscilando entre frieza e nervosismo. "Conhecia alguém. Na verdade, já o conhecia antes do seu acidente. Fernando é fotógrafo. Trabalhamos juntos em várias campanhas. Nos apaixonamos." As palavras atingiram Ricardo como ondas, mas não com a força que ele esperava. Talvez porque, no fundo, já soubesse. Ou talvez porque seus sentimentos já não estivessem mais completamente voltados para a mulher à sua frente. "Vou me mudar para o apartamento dele", continuou Mariana, evitando olhar diretamente para o marido. "Já contratei um advogado para cuidar do divórcio. Não quero nada dos hotéis, pode ficar tranquilo. Só preciso ser feliz, Ricardo. E não posso ser feliz aqui, fingindo que ainda sou a esposa dedicada que todos esperam que eu seja." Ricardo surpreendeu a si mesmo e a Mariana quando conseguiu articular, com sua voz rouca mas firme: "Quanto tempo?" Mariana hesitou, suas mãos se contorcendo no colo. 2 anos, admitiu finalmente. "Mas nunca foi minha intenção que você descobrisse assim, muito menos depois do acidente. Eu realmente tentei fazer dar certo, Ricardo. Tentei ser a esposa que você merecia, mas... Saia!" A palavra saiu mais forte do que qualquer outra que ele havia conseguido pronunciar desde o acidente. Mariana levantou-se rapidamente, pegando sua bolsa de grife. Na porta, ela parou por um momento. "Sinto muito", murmurou, antes de sair definitivamente de sua vida. O silêncio que se seguiu foi interrompido por um som suave de passos. Júlia entrou no quarto, seus olhos verdes cheios de preocupação. Sem dizer nada, aproximou-se e segurou sua mão, oferecendo um apoio silencioso que dizia mais que 1000 palavras. Foi nesse momento que Roberto e Helena chegaram, alertados pela movimentação incomum. Encontraram Ricardo chorando silenciosamente, ainda segurando a mão de Júlia. Não eram lágrimas de tristeza pela partida de Mariana, percebeu ele com surpresa, mas de alívio por finalmente estar livre de uma mentira que havia durado tempo demais. "Filho", começou Roberto, sua voz grave e carregada de emoção. "Nós já sabíamos. Sua mãe descobriu algumas mensagens no celular de Mariana há algumas semanas, mas não sabíamos como te contar, especialmente com tudo que você está passando." Helena aproximou-se do outro lado da cama, formando um círculo de proteção ao redor de Ricardo. "Mas talvez", disse ela suavemente, "isso seja o melhor que poderia acontecer. Às vezes precisamos perder algo para ganhar algo muito maior.
Ricardo olhou para Júlia, que ainda segurava sua mão, e pela primeira vez desde o acidente, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. A enfermeira retribuiu seu olhar com um sorriso tímido, suas bochechas levemente coradas. "Vamos preparar um chá", anunciou Helena, puxando o marido discretamente para fora do quarto, deixando Ricardo e Júlia sozinhos. No silêncio que se seguiu, as palavras não eram necessárias. O polegar de Júlia fazia pequenos círculos reconfortantes na palma da mão de Ricardo, um gesto simples que transmitia mais carinho e compreensão do que qualquer declaração elaborada. "Você é mais forte do que pensa", disse ela finalmente, sua voz suave mas firme. "E não está sozinho, nunca estará sozinho." Ricardo apertou levemente a mão dela, surpreendendo-a com a força que havia conquistado. Era um pequeno gesto, mas carregado de promessas para o futuro. Um futuro que, pela primeira vez em muito tempo, parecia brilhar com possibilidades infinitas. Os dias que se seguiram à partida de Mariana trouxeram uma mudança sutil, mas significativa na atmosfera da mansão. Era como se um peso invisível tivesse sido removido, permitindo que todos respirassem mais livremente. Ricardo, especialmente, parecia mais determinado em sua recuperação, superando suas próprias expectativas nos exercícios diários. A notícia do divórcio iminente logo chegou às colunas sociais, gerando uma onda de especulações e comentários maldosos. Sandra, a assistente de Ricardo, tornou-se uma guerreira na proteção da privacidade de seu chefe, filtrando ligações e administrando a imprensa com habilidade diplomática. "Os hotéis estão indo muito bem", informou Sandra durante uma de suas visitas semanais para atualizar Ricardo sobre os negócios. Na verdade, as reservas aumentaram desde que o conselho assumiu a administração temporária. "Acho que as pessoas querem mostrar apoio." Ricardo havia delegado temporariamente a gestão da rede a um conselho formado por executivos de sua confiança, sob a supervisão direta de Sandra. Era uma decisão que se provava acertada a cada relatório positivo que recebia. Júlia continuava sendo uma presença constante e cada vez mais essencial em sua vida. Sua dedicação ia além do profissionalismo. Havia um cuidado especial em cada gesto, uma atenção aos menores detalhes que faziam Ricardo se sentir verdadeiramente valorizado. Uma tarde, enquanto realizavam exercícios de coordenação motora no jardim de inverno, Ricardo surpreendeu Júlia com uma pergunta. "Por que escolheu ser enfermeira?" Ela sorriu, ajustando a posição de seu braço com delicadeza. "Quando eu tinha 15 anos, minha avó teve um derrame. Morávamos no interior, com poucos recursos, e eu me tornei sua cuidadora principal. Foi difícil, mas ver sua recuperação, mesmo que pequena, me fez perceber minha vocação." "Deve ter sido muito jovem para tanta responsabilidade", comentou Ricardo, sua voz cada dia mais forte e clara. "Foi, mas me ensinou muito sobre compaixão e perseverança", respondeu ela, seus olhos verdes brilhando com a memória. Cada pequena vitória era celebrada como se fosse um milagre. "Muito parecido com o que vivemos aqui, não é?" O "vivemos" não passou despercebido por Ricardo. Era verdade. A jornada de recuperação havia se tornado algo que compartilhavam, uma experiência que os aproximava dia após dia de formas que iam além da relação profissional. Helena observava essa aproximação com um sorriso discreto. Uma manhã, enquanto tomavam café na varanda, ela decidiu abordar o assunto com Júlia. "Sabe, querida", começou ela, servindo mais café para a enfermeira, "nunca vi meu filho tão determinado em se recuperar. E sei que isso tem muito a ver com você." Júlia corou levemente, mexendo o café com mais atenção que o necessário. "Estou apenas fazendo meu trabalho, dona Helena." "Nós duas sabemos que não é só isso", respondeu Helena suavemente, "e não há nada de errado nisso. O coração não escolhe hora nem circunstância para se apaixonar." A xícara de Júlia tremeu levemente em suas mãos. Eu nunca me permitiria atravessar essa linha. Ricardo é meu paciente, e ele está passando por um momento muito delicado. E você é a pessoa mais ética e dedicada que já conheci", completou Helena. "Mas às vezes, querida, o destino tem planos diferentes dos nossos. Só não quero que você se culpe por sentir algo tão natural e bonito." Naquela noite, durante a sessão de exercícios noturnos, havia uma energia diferente no ar.
Ricardo notou como Júlia parecia mais pensativa, quase distraída. Seus dedos, normalmente tão seguros, tremiam levemente ao ajudá-lo com os movimentos. "Aconteceu alguma coisa?" perguntou ele preocupado. Júlia hesitou por um momento, seus olhos encontrando os dele no reflexo do espelho da sala de exercícios. "Às vezes", começou ela, sua voz quase um sussurro, "tenho medo de estar fazendo algo errado." "Como assim?" "Você é meu paciente, Ricardo. Deveria manter o profissionalismo acima de tudo, mas..." Ela parou, mordendo o lábio inferior. Ricardo reuniu toda a sua força recém-conquistada para segurar a mão dela, impedindo-a de se afastar. Mas cada dia fica mais difícil ignorar o que estou sentindo, completou ela, as palavras saindo como se tivessem vida própria. O silêncio que se seguiu foi elétrico. Ricardo podia ouvir seu próprio coração batendo acelerado, misturando-se com a respiração irregular de Júlia. Lentamente, com um controle que surpreendeu a ambos, ele conseguiu levantar a mão e tocar o rosto dela. "Então não ignore", disse ele simplesmente. Era um momento de mudança, uma linha sendo cruzada com a delicadeza de uma brisa de verão. Nenhum dos dois sabia exatamente o que viria a seguir, mas ambos sentiam que algo extraordinário estava começando. A confissão no sala de exercícios mudou sutilmente a dinâmica entre Ricardo e Júlia. Havia agora um reconhecimento silencioso dos sentimentos que cresciam entre eles. Embora ambos mantivessem um respeito cauteloso pelos limites profissionais que ainda precisavam existir. Roberto, percebendo a mudança no ambiente, decidiu conversar com o filho durante uma tarde de xadrez, um novo exercício que ajudava tanto na coordenação motora quanto no estímulo mental. "Filho", começou ele, movendo um peão com cuidado, "sua mãe me contou sobre a conversa que teve com Júlia. Quero que saiba que apoiamos você, independente do caminho que escolher." Ricardo moveu sua torre com uma precisão que seria impossível algumas semanas atrás. "Pai, não quero que ela perca o emprego ou tenha problemas com o conselho de enfermagem. Existem outros enfermeiros que podem assumir sua reabilitação", ponderou Roberto. O Dr. Paulo, inclusive, comentou sobre um programa intensivo no hospital que poderia ser benéfico nesta fase do tratamento. A ideia de continuar sua recuperação sem Júlia fez o coração de Ricardo apertar, mas ele sabia que seu pai tinha razão. Se quisessem explorar seus sentimentos, mudanças teriam que ser feitas. Na mesma semana, durante uma consulta de rotina, Dr. Paulo confirmou o progresso excepcional de Ricardo. Seus movimentos dos braços estão quase normais e a força nas pernas está retornando mais rápido que o esperado. Acho que está na hora de intensificarmos o tratamento. Júlia, que acompanhava a consulta como sempre, sentiu seu coração acelerar quando o médico continuou. Inclusive, acho que podemos começar a pensar em uma transição. Júlia, você fez um trabalho excepcional, mas talvez seja a hora de passarmos para uma nova fase do tratamento. A enfermeira assentiu profissionalmente, embora suas mãos estivessem apertadas no colo. Claro, doutor, o que for melhor para o paciente. Paciente, Ricardo repetiu a palavra em sua mente. Era isso que ele era para ela, oficialmente. Mas os olhares trocados durante a consulta diziam uma história diferente. Naquela noite, Helena organizou um jantar especial para celebrar os progressos do filho. A mesa foi posta na varanda, aproveitando a brisa suave do início do verão. Júlia, convidada como parte da família, sentou-se ao lado de Ricardo, ajudando-o discretamente quando necessário. Durante a sobremesa, Ricardo surpreendeu a todos fazendo um anúncio. Decidi aceitar o programa de reabilitação intensiva no hospital. O silêncio que seguiu foi quebrado pelo som do garfo de Júlia batendo no prato. Ela rapidamente se recompôs, mas seus olhos traíam sua emoção. Acho que é hora de dar o próximo passo, continuou ele, seu olhar fixo em Júlia. Em todos os sentidos. Helena e Roberto trocaram olhares cúmplices, entendendo o significado por trás das palavras do filho. Júlia, por sua vez, manteve os olhos baixos, mas um pequeno sorriso brincava em seus lábios. Após o jantar, enquanto seus pais se retiravam para dentro da casa, Ricardo pediu a Júlia que ficasse um pouco mais. No jardim iluminado apenas pelas luzes suaves da varanda, eles finalmente tiveram a conversa que seus corações ansiavam. Não quero que você deixe de ser enfermeira por minha causa.
começou Ricardo. E eu não quero ser apenas sua enfermeira, respondeu Júlia suavemente. Então, que tal começarmos de novo? Propôs ele. Sem pacientes, sem obrigações profissionais, apenas Ricardo e Júlia. Ela sorriu, seus olhos brilhando com lágrimas contidas. Isso significa que terei que procurar outro emprego. Na verdade, Ricardo sorriu. Tenho uma proposta. A rede de hotéis está planejando abrir uma ala de spa terapêutico em todas as unidades. Precisaremos de uma diretora para o projeto, alguém com conhecimento em saúde e reabilitação. Os olhos de Júlia se arregalaram com a sugestão. Ricardo, Não é caridade, ele a interrompeu gentilmente. É uma oportunidade de negócio que faz sentido, e você é a pessoa mais qualificada que conheço para o cargo. Mas primeiro preciso terminar minha reabilitação, e você precisa ser livre para ser muito mais que minha cuidadora. Naquele momento, sob as estrelas do céu de São Paulo, Júlia fez algo que há muito desejava. Inclinou-se e beijou suavemente os lábios de Ricardo. Foi um beijo delicado, cheio de promessas para o futuro. Acho que isso é um sim, murmurou Ricardo, sorrindo contra seus lábios. Era o início de um novo capítulo em suas vidas, um que ambos escreveriam juntos, não mais como paciente e enfermeira, mas como duas pessoas que encontraram amor em meio à adversidade. A adaptação ao programa de reabilitação intensiva no hospital trouxe uma nova rotina para a vida de Ricardo. As manhãs eram preenchidas com sessões rigorosas de fisioterapia, terapia ocupacional e exercícios de fala, enquanto as tardes eram dedicadas à hidroterapia e eletroestimulação. O progresso era visível a cada dia, superando as expectativas de toda a equipe médica. Sandra continuava mantendo Ricardo atualizado sobre os negócios, agora com reuniões presenciais onde ele participava ativamente das decisões. Sua voz, quase completamente recuperada, transmitia a mesma autoridade de antes, embora com um tom mais suave, mais humano. O projeto do spa terapêutico está gerando muito interesse, relatou Sandra durante uma dessas reuniões. Vários investidores querem fazer parte quando souberem que será dirigido por uma profissional da área de saúde. Ricardo sorriu, pensando em Júlia. Desde que ela havia deixado oficialmente o cargo de sua enfermeira, 2 semanas atrás, seus encontros haviam se tornado mais naturais, mais pessoais. Ela ainda o visitava regularmente no hospital, mas agora como alguém especial em sua vida, não como sua cuidadora. Uma tarde, enquanto descansava entre as sessões de terapia, Ricardo recebeu uma visita inesperada. Fernando, o fotógrafo com quem Mariana havia partido, apareceu em seu quarto de hospital, visivelmente desconfortável. Desculpe aparecer assim, começou ele, permanecendo próximo à porta. Mas achei que você deveria saber, Mariana e eu terminamos. Ricardo observou o homem à sua frente, sentindo uma estranha ausência de raiva ou ressentimento. Por que está me contando isso? Porque ela está perdida, respondeu Fernando, passando a mão pelos cabelos nervosamente. Deixou o apartamento há 3 dias. Não atende minhas ligações. Pensei que talvez você... Não sou mais responsável pela Mariana, interrompeu Ricardo, sua voz firme. Nossas vidas seguiram caminhos diferentes. Após a saída de Fernando, Ricardo ficou pensativo. Não pela notícia em si, mas por perceber como seus sentimentos haviam mudado. A imagem de Mariana, que um dia ocupou tanto espaço em seu coração, agora parecia uma fotografia antiga, desbotada pelo tempo. À noite, durante a visita de Júlia, ele compartilhou o ocorrido. Estavam no jardim do hospital, aproveitando o ar fresco do início da noite. Ricardo, agora capaz de manobrar sua cadeira de rodas com desenvoltura, posicionou-se ao lado do banco onde ela estava sentada. Como você se sentiu ao saber? Perguntou Júlia, seus dedos entrelaçados aos dele. Em paz, respondeu ele sinceramente, como se um ciclo tivesse realmente se fechado. Júlia sorriu apoiando a cabeça em seu ombro. Sabia que comecei a visitar alguns dos hotéis da rede para planejar as adaptações para o spa? E o que achou? Perguntou ele, interessado em sua perspectiva profissional. São lugares incríveis, Ricardo, mas vi tanto potencial para torná-los ainda mais especiais. Lugares onde as pessoas possam não apenas se hospedar, mas verdadeiramente se recuperar.
se renovar. O entusiasmo em sua voz era contagiante. Ricardo a observou enquanto ela compartilhava suas ideias. Gestos animados, acompanhando suas palavras, olhos brilhando com possibilidades. Era nesses momentos que ele se apaixonava ainda mais por ela. Júlia, chamou ele suavemente, interrompendo seu fluxo de ideias. Com um movimento que teria sido impossível algumas semanas atrás, ele segurou seu rosto entre as mãos. Você transformou minha vida de tantas formas. Ela sorriu, lágrimas brilhando em seus olhos. Você também transformou a minha. Nunca imaginei que aquela primeira entrevista de trabalho mudaria tanto meu destino. Case comigo. As palavras saíram naturalmente, surpreendendo a ambos. Júlia piscou, processando o pedido inesperado. Ricardo, não precisa responder agora. Ele sorriu acariciando seu rosto. Só quero que saiba que quando eu voltar a andar, e eu vou voltar, quero dar todos os meus próximos passos ao seu lado. Ela se inclinou, beijando-o suavemente. Bobo, sussurrou contra seus lábios. Eu já estou ao seu lado, e não pretendo sair daqui. O momento foi interrompido pela chegada de Helena, que trazia uma expressão preocupada no rosto. Filho, precisamos conversar. É sobre Mariana. Ela está no pronto-socorro do hospital. O pronto-socorro estava movimentado naquela noite. Helena guiou a cadeira de rodas de Ricardo pelos corredores, com Júlia seguindo logo atrás. Encontraram Mariana sentada em uma das macas, parecendo menor e mais frágil do que Ricardo se lembrava. Suas roupas de grife haviam sido substituídas por peças simples, e seu rosto, sem maquiagem, mostrava sinais de noites mal dormidas. Desculpe incomodar, murmurou ela ao vê-los, evitando olhar diretamente para Ricardo. Eu não tinha para onde ir. O que aconteceu? Perguntou Helena, sua voz surpreendentemente gentil. Fernando. Mariana hesitou, engolindo em seco. Ele não era quem eu pensava. Depois que gastei todas as minhas economias, começou a mudar. E então conheceu uma modelo mais jovem. Ricardo observava sua ex-esposa, sentindo uma mistura de compaixão e desapego. A mulher à sua frente era apenas uma sombra da Mariana que conhecera, que amara um dia. Onde está morando? Perguntou ele, surpreendendo a todos. Em lugar nenhum no momento, respondeu ela, um soluço escapando de seus lábios. Vendi todas as minhas joias para pagar dívidas que ele fez em meu nome. Estou trabalhando como garçonete em um café. Júlia, que até então se mantivera em silêncio, deu um passo à frente. Você precisa de ajuda médica? Mariana balançou a cabeça. Não, eu só tive uma crise de ansiedade. O médico já me medicou, posso ir embora, mas não tem para onde ir, completou Helena, trocando um olhar significativo com o filho. Ricardo respirou fundo, sentindo a mão de Júlia pousar suavemente em seu ombro, oferecendo apoio silencioso. Mariana, começou ele, sua voz firme, mas gentil. Vou pedir para Sandra reservar um apartamento por um mês em um dos hotéis. Isso deve te dar tempo para se reorganizar. Os olhos de Mariana se encheram de lágrimas. Por quê? Depois de tudo que eu fiz? Porque um dia eu te amei, respondeu ele simplesmente. E porque aprendi que guardar mágoa só nos impede de seguir em frente. Júlia apertou levemente seu ombro, um gesto cheio de orgulho e amor. Mariana olhou para ela, depois para a mão em seu ombro, e algo em sua expressão mudou, como se finalmente entendesse. Vocês estão juntos. Não era uma pergunta. Sim, respondeu Ricardo, sua voz suave mas firme. Júlia me ensinou que às vezes precisamos perder algo para encontrar algo muito maior. Mariana enxugou as lágrimas, um pequeno sorriso triste em seus lábios. Ela parece ser uma pessoa especial. Ela é, confirmou ele, sentindo o calor da mão de Júlia em seu ombro. Helena rapidamente organizou os detalhes práticos. Sandra foi contatada, um apartamento foi reservado e um carro foi chamado para levar Mariana. Antes de partir, ela parou na porta do pronto-socorro. Ricardo, chamou ela suavemente, obrigada. E, me perdoa? Ele sorriu, um sorriso genuíno e libertador. Já perdoei, Mariana. Agora perdoe a si mesma. Depois que ela partiu, Ricardo, Júlia e Helena retornaram ao jardim do hospital. A noite estava mais fresca agora, e as estrelas brilhavam intensamente no céu.
Você é um homem incrível, disse Júlia, sentando-se novamente ao seu lado. Aprendi com as melhores pessoas, respondeu ele, olhando com carinho para sua mãe e depois para Júlia. E sim, isso inclui você, futura senhora Mendes? Júlia riu, corando levemente. Isso é um segundo pedido? Não, sorriu ele. É apenas uma constatação do inevitável. Helena observava a cena com lágrimas nos olhos, seu coração transbordando de alegria ao ver como seu filho havia crescido através das adversidades. O amor verdadeiro, percebeu ela, não era apenas sobre encontrar a pessoa certa, mas sobre se tornar a melhor versão de si mesmo ao lado dela. A noite avançava, trazendo consigo a promessa de um novo amanhecer. Ricardo sabia que ainda tinha um longo caminho pela frente em sua recuperação, mas agora tinha certeza de que cada passo seria dado na direção certa, com as pessoas certas ao seu lado. 6 meses se passaram desde a noite no pronto-socorro. A primavera chegava a São Paulo, trazendo consigo não apenas flores, mas também mudanças significativas. O programa intensivo de reabilitação havia produzido resultados extraordinários. Ricardo agora conseguia dar pequenos passos com auxílio de muletas, e sua determinação crescia a cada nova conquista. O projeto dos spas terapêuticos nos hotéis da Rede Mendes estava em pleno desenvolvimento sob a direção de Júlia. Sua visão inovadora de combinar hospitalidade de luxo com cuidados terapêuticos profissionais havia atraído a atenção de especialistas do setor em todo o país. As reservas para a inauguração do primeiro spa em Campos do Jordão já estão esgotadas, comentou Júlia durante um de seus almoços diários com Ricardo na cafeteria do hospital. E vários profissionais renomados querem fazer parte da equipe. Ricardo observava com orgulho enquanto ela detalhava seus planos, gesticulando animadamente com as mãos. O anel de noivado, uma safira delicada cercada por pequenos diamantes, brilhava em seu dedo, lembrando-o constantemente da felicidade que haviam encontrado juntos. Sabe o que é mais incrível? Continuou ela, seus olhos verdes brilhando de entusiasmo. Mariana entrou em contato comigo. Ricardo ergueu as sobrancelhas, surpreso. Nos últimos meses, só havia recebido notícias indiretas de sua ex-esposa através de Sandra, que mencionara que ela estava trabalhando como gerente do café, onde inicialmente era garçonete. E o que ela queria? Perguntou genuinamente curioso. Ela ouviu sobre o projeto dos spas e, bem, ela se inscreveu para o programa de treinamento em atendimento ao cliente. Disse que sua experiência no café a fez perceber que gosta realmente de trabalhar com pessoas, não apenas de aparecer em fotos. Ricardo sorriu, percebendo como a vida tinha formas curiosas de colocar as pessoas em seus devidos lugares. E o que você decidiu? Achei que seria bom dar uma chance a ela, respondeu Júlia, alcançando a mão dele sobre a mesa. Todos merecem uma oportunidade de recomeçar, não é? Naquela tarde, durante sua sessão de fisioterapia, Ricardo estava particularmente determinado. Dr. Paulo observava com atenção enquanto ele se esforçava para dar passos cada vez mais firmes entre as barras paralelas. Impressionante, comentou o médico, fazendo anotações em sua prancheta. Seu progresso nas últimas semanas foi excepcional. Acho que está na hora de pensarmos em alta. As palavras do médico enviaram um arrepio de emoção pela espinha de Ricardo. Alta significava voltar para casa, retomar sua vida por completo, começar efetivamente sua nova jornada com Júlia. Quando? Perguntou ele, segurando-se nas barras com força renovada. Se continuar progredindo neste ritmo em 2 semanas, respondeu Dr. Paulo com um sorriso. Mas há uma condição que quero discutir com você. Ricardo voltou para sua cadeira, que agora usava cada vez menos, prestando total atenção. Quero que você seja o garoto propaganda do nosso novo centro de reabilitação, propôs o médico. Sua história é inspiradora, Ricardo. Pode ajudar muitas pessoas a não desistirem de seus próprios processos de recuperação. A proposta pegou Ricardo de surpresa. Durante todo o seu tratamento, havia se concentrado apenas em sua própria recuperação, mas agora percebia que sua experiência poderia ter um significado maior. Posso pensar a respeito? Pediu ele. Claro, respondeu o médico. Converse com sua família, com Júlia. Tome a decisão que sentir ser a certa.
Naquela noite, quando Júlia veio visitá-lo após seu expediente no escritório da rede de hotéis, Ricardo compartilhou a conversa com o médico. Estavam no jardim do hospital, seu lugar favorito para conversas importantes. "O que você acha?" perguntou ele, observando como a luz do pôr do sol brincava nos cabelos dela. "Acho que seria maravilhoso", respondeu Júlia sem hesitar. "Sua história pode dar esperança a tantas pessoas, Ricardo, e combina perfeitamente com a proposta dos spas terapêuticos, mostrar que a recuperação é possível quando há dedicação e apoio adequado." Ricardo sorriu, puxando-a para mais perto. "Sabe o que mais pensei? Poderíamos criar um programa de bolsas no centro de reabilitação para pessoas que não podem pagar pelo tratamento." Os olhos de Júlia se encheram de lágrimas de emoção. "Isso seria incrível. Podíamos chamar de Programa Novos Passos." "Gostei do nome", riu ele, inclinando-se para beijá-la suavemente. "Afinal, são os novos passos que nos trazem as melhores surpresas da vida." Enquanto o sol se punha no horizonte de São Paulo, Ricardo pensava em como sua vida havia mudado completamente no último ano. O acidente, que inicialmente parecera uma tragédia, havia se transformado no catalisador de mudanças profundas e necessárias. "No que está pensando?" perguntou Júlia, notando seu olhar distante. "Em como às vezes precisamos cair para aprender a nos levantar de verdade", respondeu ele, apertando sua mão carinhosamente. O futuro se abria à frente deles, cheio de possibilidades e promessas. Em 2 semanas, Ricardo voltaria para casa, não como o homem que era antes do acidente, mas como alguém muito melhor, mais forte e mais consciente do verdadeiro significado do amor e da felicidade. O dia da alta hospitalar chegou com a suavidade de uma manhã de primavera. Ricardo acordou cedo, ansioso e emocionado. Suas poucas pertences já estavam organizados em uma mala, e a cadeira de rodas, que agora usava apenas eventualmente, estava posicionada ao lado da cama, mais por precaução do que por necessidade. Helena e Roberto chegaram cedo, trazendo roupas novas para o filho, um terno bem cortado que simbolizava não apenas sua volta para casa, mas também seu retorno oficial à presidência da rede de hotéis. Sandra os acompanhava, carregando uma pasta com alguns documentos que precisavam de sua atenção imediata. "O conselho está organizando um evento para celebrar seu retorno", informou Sandra, enquanto ele assinava os papéis com uma firmeza que teria sido impossível meses atrás. E as reservas para o spa terapêutico de Campos do Jordão já ultrapassaram todas as expectativas. Júlia chegou logo depois, não mais vestindo o uniforme de enfermeira, mas um elegante conjunto executivo que refletia sua nova posição como diretora do projeto dos spas. Seus olhos brilharam ao ver Ricardo já vestido e em pé, apoiado nas muletas que em breve seriam apenas uma lembrança. "Pronto para ir?" perguntou ela, aproximando-se para dar-lhe um beijo suave. Antes que pudesse responder, uma batida na porta chamou a atenção de todos. Dr. Paulo entrou, acompanhado por uma surpresa: Mariana. Ela estava diferente, mais simples, mais natural. Suas roupas, embora elegantes, não eram mais as grifes caríssimas de antes, e seu rosto tinha uma serenidade que Ricardo não se lembrava de ter visto antes. "Espero que não se importe", disse ela timidamente. "Quando soube da sua alta, pensei que deveria vir agradecer." Ricardo trocou um olhar com Júlia, que assentiu levemente, um pequeno sorriso em seus lábios. "Como está o trabalho no café?" perguntou ele gentilmente. "Está surpreendentemente bem", respondeu Mariana. "Na verdade, acabei de ser promovida a gerente geral e estou muito animada com a possibilidade de fazer parte do programa de treinamento dos spas." "Júlia me contou", sorriu Ricardo. "Tenho certeza que você vai se sair muito bem." Uma lágrima escorreu pelo rosto de Mariana. "Sabe, perder tudo me fez encontrar quem eu realmente sou. E quero que saiba que estou feliz por você, por vocês dois." O momento foi interrompido pela chegada de mais uma pessoa, Fernando. Mas não o Fernando que havia partido com Mariana. Este estava mais simples, vestindo jeans e uma camisa básica. "Desculpem a intromissão", disse ele, parecendo desconfortável. "Vim trazer Mariana. Estamos recomeçando."
devagar desta vez fazendo as coisas do jeito certo. Ricardo observou como Mariana se iluminou com a presença de Fernando, como suas mãos se encontraram naturalmente. Era um gesto simples, mas cheio de promessas de um amor mais maduro, mais verdadeiro. Fico feliz por vocês, disse ele sinceramente, sentindo Júlia apertar sua mão em apoio. Dr. Paulo pigarreou, chamando a atenção de todos. Bem, acho que está na hora. Ricardo, não se esqueça das recomendações. Fisioterapia 3 vezes por semana, exercícios diários e nada de excessos no trabalho. Pode deixar, doutor, respondeu Júlia com um sorriso. Vou garantir pessoalmente que ele siga todas as orientações. O grupo seguiu junto até o estacionamento do hospital. O dia estava perfeitamente ensolarado, como se a própria natureza celebrasse aquele momento de recomeços. Antes de entrar no carro, Ricardo parou e olhou para todos ali reunidos. Seus pais, que nunca deixaram de acreditar nele, Sandra, sua fiel assistente que manteve tudo funcionando em sua ausência, Dr. Paulo, que o ajudou a reconquistar não apenas seus movimentos, mas sua confiança. Mariana e Fernando, que através de seus próprios erros encontraram um caminho para a redenção. E Júlia, seu anjo da guarda, que transformou sua maior adversidade na maior bênção de sua vida. Obrigado, disse ele, sua voz carregada de emoção. Obrigado a todos vocês. Júlia se aproximou, ajustando sua gravata com carinho. Pronto para seus próximos passos? Ricardo sorriu, guardando as muletas no banco de trás do carro. Com você ao meu lado, sempre. Enquanto o carro se afastava do hospital, Ricardo sabia que estava deixando para trás muito mais do que um período de recuperação. Estava deixando o homem que costumava ser e abraçando uma versão muito melhor de si mesmo. Alguém que havia aprendido que as maiores vitórias da vida nem sempre estão nos sucessos profissionais, mas nos pequenos momentos de superação, no amor verdadeiro e na capacidade de perdoar e recomeçar. O futuro se abria à sua frente como uma estrada ensolarada, e pela primeira vez em muito tempo, Ricardo estava genuinamente ansioso para descobrir cada nova curva do caminho. Um ano havia se passado desde a alta hospitalar de Ricardo. O Hotel Mendes de Campos do Jordão estava especialmente decorado naquela manhã de primavera. Flores brancas e azuis enfeitavam o caminho que levava ao jardim de inverno, onde cadeiras brancas estavam dispostas em um semicírculo elegante, voltadas para um belo arco decorado com rosas e orquídeas. Era o dia do casamento de Ricardo e Júlia. A cerimônia seria íntima, apenas com familiares e amigos próximos, exatamente como eles queriam. O local não poderia ser mais significativo. Foi neste mesmo hotel que tudo começou, onde Ricardo iniciou sua jornada empresarial e onde agora o primeiro spa terapêutico da rede estava em pleno funcionamento. Nos aposentos da noiva, Helena ajudava Júlia com os últimos detalhes do vestido, um modelo elegante e simples que ressaltava sua beleza natural. Você está deslumbrante, querida, disse Helena, ajustando o véu com cuidado. Nunca vi meu filho tão feliz quanto neste último ano, e isso é graças a você. Júlia sorriu emocionada. Sua família me deu muito mais do que eu poderia imaginar, dona Helena. Vocês me acolheram como uma filha. No quarto ao lado, Ricardo se preparava com a ajuda de seu pai. Vestindo um terno azul marinho impecável, ele se olhava no espelho, mal reconhecendo o homem que havia se tornado. Seus passos eram firmes agora, sem necessidade de qualquer apoio. A fisioterapia e os exercícios regulares haviam feito milagres. Filho, chamou Roberto, ajustando a gravata do noivo. Sua mãe e eu sempre soubemos que você era especial, mas o homem que você se tornou depois de tudo que passou nos enche de orgulho. Um suave bater na porta interrompeu o momento. Era Sandra, impecável em seu vestido de madrinha. Ricardo, tem alguém que quer falar com você antes da cerimônia. Para sua surpresa, Mariana entrou no quarto. Ela estava elegante em um vestido discreto e seu sorriso era genuíno. Desculpe aparecer assim, mas queria te entregar isso pessoalmente. Ela estendeu um envelope. É o contrato assinado para a gerência do Spa de Búzios. Júlia disse que você queria que eu supervisionasse a unidade de lá. Ricardo sorriu, lembrando-se da conversa com sua noiva sobre dar a Mariana uma oportunidade real,
de reconstruir sua carreira. Você mereceu, Mariana. Seu trabalho no programa de treinamento foi excepcional. Obrigada, respondeu ela emocionada. Fernando e eu vamos nos mudar para lá no mês que vem. Estamos esperando nosso primeiro filho. A notícia pegou Ricardo de surpresa, mas seu sorriso foi sincero. Fico muito feliz por vocês, de verdade. Mariana se despediu com um abraço rápido e saiu, deixando Ricardo com seus pensamentos. Era surpreendente como a vida havia tecido seus caminhos de formas tão inesperadas e, no final, perfeitas. O jardim de inverno estava repleto quando Ricardo tomou seu lugar no altar. Dr. Paulo estava entre os convidados, assim como vários funcionários dos hotéis e alguns pacientes do spa que haviam se tornado amigos próximos. A música começou a tocar suavemente e todos se viraram para a entrada. Júlia surgiu radiante, conduzida por seu pai, um senhor simples do interior que não conseguia conter as lágrimas de emoção. Seu vestido branco fluía graciosamente enquanto ela caminhava pelo corredor decorado com pétalas. Quando seus olhos se encontraram, o mundo pareceu parar. Ricardo sentiu seu coração acelerar, exatamente como naquele primeiro dia no hospital, quando ela entrou em seu quarto com seu sorriso gentil e seus olhos verdes determinados. Você está linda, sussurrou ele quando ela chegou ao altar. E você está de pé, respondeu ela baixinho, lágrimas de felicidade brilhando em seus olhos. A cerimônia foi conduzida com simplicidade e emoção. Os votos escritos por eles mesmos falavam de superação, amor verdadeiro e da beleza de encontrar luz mesmo nos momentos mais escuros. Júlia, começou Ricardo, sua voz firme e clara, você me ensinou que as maiores quedas da vida podem nos levar aos voos mais altos. Você não apenas cuidou de mim, mas me mostrou um amor que eu não sabia que existia. Prometo passar cada dia da minha vida retribuindo esse amor e sendo o homem que você me ajudou a me tornar. Júlia, com lágrimas nos olhos, respondeu, Ricardo, você me mostrou que o verdadeiro amor não conhece limites ou circunstâncias. Prometo estar sempre ao seu lado, não mais como sua enfermeira, mas como sua parceira, sua amiga, sua confidente e sua eterna namorada. Quando as alianças foram trocadas e o beijo selou a união, os aplausos e lágrimas de emoção dos convidados ecoaram pelo jardim de inverno. Era mais do que uma celebração de amor. Era a celebração de uma jornada de superação, transformação e recomeço. A festa que se seguiu foi uma mistura perfeita de elegância e intimidade. Ricardo e Júlia abriram a pista de dança com uma valsa suave, seus movimentos em perfeita harmonia, como se tivessem dançado juntos por toda a vida. Feliz? Perguntou ele, conduzindo-a graciosamente pelo salão. Mais do que jamais imaginei ser possível, respondeu ela, descansando a cabeça em seu ombro. Enquanto dançavam, sob as luzes suaves do salão e os olhares emocionados dos convidados, ambos sabiam que este era apenas o começo de sua história juntos. Uma história que provava que o amor verdadeiro não apenas existe, mas tem o poder de transformar e curar mesmo as feridas mais profundas. 5 anos se passaram desde o casamento. A rede de hotéis Mendes havia se transformado em uma referência não apenas em hospitalidade de luxo, mas também em cuidados terapêuticos. O projeto idealizado por Júlia estava presente em todas as unidades, ajudando pessoas em seus processos de recuperação e renovação. Em uma manhã ensolarada de domingo, Ricardo observava sua família reunida no jardim da mansão do Morumbi, agora um lugar cheio de risos e alegria. Helena e Roberto brincavam com seu neto, Pedro, um menino de 3 anos que tinha os olhos verdes da mãe e o sorriso do pai. Júlia se aproximou, sua barriga de 6 meses de gravidez evidenciando a chegada próxima de sua segunda criança, uma menina que já haviam decidido chamar de Helena, em homenagem à avó. No que está pensando? Perguntou ela sentando-se ao lado do marido. Em como a vida é surpreendente, respondeu Ricardo, puxando-a para perto. Se alguém tivesse me dito naquele dia do acidente que eu encontraria tanta felicidade. A vida tem um jeito curioso de nos mostrar o caminho, sorriu Júlia, observando Pedro correr pelo jardim com a energia infinita das crianças. O programa Novos Passos estava em pleno funcionamento.
oferecendo tratamento gratuito para pessoas que não podiam arcar com os custos da reabilitação. Ricardo fazia questão de visitar regularmente o centro, compartilhando sua história e inspirando outros pacientes a não desistirem. Mariana, agora diretora do Spa de Búzios, havia se tornado uma profissional respeitada no ramo. Seu filho com Fernando tinha quase a mesma idade de Pedro, e as famílias mantinham uma relação amigável, provando que o perdão e a maturidade podem transformar até mesmo as situações mais difíceis em algo positivo. "Papai, olha!" gritou Pedro, conseguindo dar uma cambalhota perfeita na grama, uma proeza que vinha tentando dominar há semanas. Ricardo sorriu, lembrando-se de suas próprias conquistas durante a reabilitação. Cada pequeno progresso era uma vitória a ser celebrada. "Incrível, campeã!" respondeu ele, aplaudindo o filho. "Ele tem sua determinação", comentou Júlia, acariciando a barriga. "E algo me diz que esta pequena aqui também vai ter." O almoço de domingo era agora uma tradição sagrada na família. Helena havia preparado todos os pratos favoritos e a mesa posta no jardim estava repleta de cores e aromas convidativos. Sandra, que havia se tornado mais que uma funcionária, era parte da família, chegou trazendo seu famoso pudim de sobremesa. Durante a refeição, Ricardo observava as pessoas ao seu redor. Seus pais que nunca deixaram de acreditar nele. Júlia, que transformou sua maior provação em sua maior bênção. Pedro, que representava a continuação de uma história de amor que nasceu das circunstâncias mais inesperadas. "Tenho um anúncio para fazer", disse Júlia, chamando a atenção de todos. O conselho aprovou a expansão do programa Novos Passos. "Vamos abrir mais 5 centros de reabilitação no próximo ano." A notícia foi recebida com alegria e entusiasmo. O projeto, que nasceu de uma experiência pessoal, estava ajudando cada vez mais pessoas a encontrarem seu caminho de volta à vida plena. "E tem mais uma coisa", continuou ela, pegando a mão de Ricardo. "Dr. Paulo aceitou ser o diretor médico do programa. Ele disse que nunca viu um projeto com tanto potencial de transformar vidas." Ricardo apertou a mão de sua esposa, sentindo uma onda de gratidão inundar seu coração. A vida havia lhe dado uma segunda chance, e ele estava fazendo o máximo para compartilhar essa bênção com outros. Quando a tarde começou a cair, trazendo consigo uma brisa suave, a família se reuniu na varanda. Pedro havia adormecido no colo do avô, exausto depois de um dia de brincadeiras. Helena e Sandra conversavam animadamente sobre os preparativos para a chegada do novo bebê. "Você está feliz?" perguntou Júlia, repetindo a pergunta que faziam um ao outro desde o dia do casamento. "Mais do que jamais imaginei ser possível", respondeu Ricardo, usando as mesmas palavras que ela havia dito naquele dia. "E você?" "Completamente", sorriu ela, guiando a mão dele até sua barriga, onde sua filha se mexia suavemente. "Nossa história é a prova de que os maiores presentes da vida às vezes vêm disfarçados de desafios." O sol se punha no horizonte de São Paulo, pintando o céu com tons de rosa e dourado. Ricardo abraçou sua esposa, sentindo o calor de seu amor e a promessa de muitos anos felizes pela frente. Seu coração estava em paz, preenchido por uma alegria que só é possível quando encontramos nosso verdadeiro propósito na vida. A tragédia que um dia parecia ter destruído seus sonhos havia, na verdade, aberto as portas para uma felicidade muito maior do que ele jamais havia imaginado. Com Júlia ao seu lado, cada novo dia era uma aventura, cada desafio uma oportunidade de crescimento, e cada momento juntos uma confirmação de que o amor verdadeiro tem o poder de curar, transformar e elevar o espírito humano a alturas inimagináveis. E assim, cercado pelo amor de sua família e pela certeza de que havia encontrado seu verdadeiro destino, Ricardo sabia que sua história era muito mais que uma história de superação. Era um testamento do poder transformador do amor verdadeiro e da capacidade do ser humano de se reinventar e encontrar felicidade, mesmo nas circunstâncias mais desafiadoras.